Galera, imagina que eu coloque numa sala o Felipe Neto, o Ronaldo Fenômeno, o Luciano Huck, coloco ainda o Roberto Justus e a Cláudia Raia. E não, eu não botei o pessoal para brigar. Eu coloquei eles ali para a gente medir a desigualdade social. E acredite, ia ter uma desigualdade social imensa. Alguns muito ricos e outros menos ricos do que o outro, né? A desigualdade ia ser clara dentro dessa população. Agora, eu não acho que ninguém ali teria problema de riqueza. Ninguém ali passa necessidade ou tem algum tipo de problema. Agora, vamos imaginar que eu retiro dessa sala essas 5 pessoas e eu passe num ponto de ônibus aqui com o pessoal indo trabalhar, num transporte público, e pegue 5 pessoas e coloque também dentro dessa sala. E acredite, as pessoas que estão ali dentro iam ter rendas muito parecidas. A população dessa sala teria uma igualdade social muito interessante. A diferença ia ser muito pequena, né? Agora, todo mundo ali tem uma vida dura, tem uma vida difícil. O que eu quero que vocês entendam é: desigualdade social não é um grande problema. O problema é a pobreza. Ou seja, essas pessoas que estão dentro dessa sala, apesar de iguais, elas são igualmente pobres. E esse é um problema que a esquerda costuma abordar de uma maneira equivocada. Eles acreditam que, para resolver a pobreza, a gente precisa retirar dinheiro dos ricos para dar para os pobres. E isso, no geral, não funciona. Não funcionou na Venezuela, não funcionou na Argentina, não funcionou em nenhum país, né, administrado pela esquerda com essa ideia de que você precisa retirar de quem produz e dar para as pessoas que têm menos renda. Não estou dizendo que ninguém é vagabundo. Muito trabalhador trabalha pra caramba e tem um salário baixo. Mas ele tem um salário baixo porque a produtividade brasileira, do trabalhador brasileiro, ela é muito baixa. E por que isso acontece? Porque o Estado brasileiro, ele constrói tanta dificuldade para você empreender, tanto imposto para você pagar, né? E você tenta sempre atacar ali as empresas, as grandes empresas, retirando receita, retirando lucratividade delas, que o país não consegue enriquecer. E a riqueza, ela funciona mais ou menos como se fosse uma água dentro de uma esponja. Quanto mais água você coloca, mais a água vai correr por toda a esponja. E assim funciona na sociedade. A gente vivenciou isso na era Lula. Lá no início dos anos 2000, quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio e começou a demandar muita matéria-prima, e o Brasil acabou surfando essa onda, a gente aqui no Brasil melhorou muito em termos de riqueza, porque a gente tinha minério, a gente tinha petróleo, a gente tem um agro muito forte, e isso fez com que o dinheiro naturalmente entrasse. Eu sou carioca e lembro muito bem quando teve o boom do petróleo na cidade. Naturalmente, os estrangeiros vinham ganhando salários enormes como expatriado, e isso fazia com que o comércio da cidade fosse aquecido, eles alugavam apartamentos caros, eles compravam imóveis, compravam carros. Isso naturalmente fez o dinheiro rodar na economia carioca. E hoje que o petróleo deu uma queda brusca, o Rio passa uma necessidade extrema ali. A cidade tem dificuldade em crescer, os números são péssimos, é recessão. Então, pessoal, você focar em geração de riqueza é muito melhor do que você focar, né, na divisão da riqueza de quem já tem. Porque naturalmente você expulsa os ricos e as pessoas produtivas e você não consegue fazer com que as pessoas mais pobres cresçam socialmente. O problema no Brasil é que a gente tem baixa mobilidade social e o foco precisa ser geração de riqueza. Beleza? Se você gostou, curte, compartilha, comenta e vejo você no próximo vídeo.